Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 27º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E o tema proposto para nós refletirmos esse final de semana é sobre a fé. A primeira coisa que precisamos ter em nossas vidas é a fé. Porque a fé abre o caminho para conquistar aquilo que Deus mais deseja em nós, que é a santidade. Esses dias estamos celebrando uma variedade de santos. São Vicente de Paula, Santa Teresinha, São Francisco, agora dia 4. Esses santos, para poder chegar à santidade, eles viveram a caridade, eles viveram a humildade, eles viveram a oração. E para vivermos a caridade, para vivermos a humildade, para vivermos a oração, precisamos ter fé. A fé nos fortalece para podermos viver as virtudes que nos conduzirão a uma vida de santidade. Mas o mais importante de tudo isso é o que realiza em nós a nossa vida de oração, a nossa caridade praticada, o trabalhar no nosso interior para termos humildade no coração, porque essas virtudes que mostra, que revela a nossa fé, nos faz acreditar naquilo que ninguém acredita mais. E nós percebemos de maneira muito clara que as pessoas hoje não vivem mais a fé que deveria viver, pois não acreditam naquilo que a igreja ensina como doutrina, não obedece mais à palavra do Papa, não vive na santidade os sacramentos. Tudo isso é sintomas da perca da fé. Por isso, para nós, aqueles que atingiram a santidade, como esses santos que eu citei, que estamos celebrando esses dias, eles aprenderam a acreditar em si mesmo, sabendo que todos eles eram fracos, porque eram seres humanos. Aprenderam a acreditar no outro, mesmo que ninguém acreditasse. E aprenderam a acreditar que o mundo poderia, embora tudo revele ao contrário, que o mundo poderia ser melhor, poderia ser transformado. Por quê? Porque a fé é capaz disso. A fé inserida em nosso coração nos leva a acreditar: eu posso ser melhor. Eu acredito que o outro pode ser melhor. Eu acredito que a realidade que me envolve poderá ser transformada, poderá ser melhor. Portanto, o mundo pode ser melhor. Então, o que eles faziam, e os santos de hoje fazem, é despertar o que está dormindo dentro de nós, que é o homem novo,
que é a mulher nova, que é o irmão novo, que é o amigo novo, porque ninguém quer ser pessoas maldosas. Mas quando deixam dormir dentro de si aquilo que é bom, aquilo que é bondade na pessoa humana, o mal ele começa a aparecer. E nós encontramos a realidade que encontramos hoje e vamos encontrar na primeira leitura do profeta Abacuque essa constatação do povo. Quando o povo reclama, olha, a violência está em todos os lugares. Há situações de opressões. Está de maneira muito clara para todos perceberem. Irmãos e irmãs, todos nós, de maneira muito clara, percebemos de fato a situação do mundo que nós vivemos hoje. Os meios de comunicação sociais nos mostram cada dia situações que levam o homem até duvidar. Será que Deus de fato criou esse homem para poder estar praticando tal ação? A internet hoje chega muito rápido até nós essas realidades do mundo sofrido, das pessoas maldosas. No entanto, é muito importante nós compreendermos aquilo que diz o profeta Abacuque, anunciando aquilo que Deus lhe revelou. Olha, tende paciência. O que tem que acontecer, irá acontecer. No entanto, no momento certo, o ímpio perecerá e a justiça irá prevalecer. Aquele que perseverar na justiça verá a glória, a manifestação de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que precisamos trilhar o caminho da fé para podermos viver uma vida de santidade. E a santidade, ela nos conduzirá a uma paciência, a uma esperança, a uma confiança que Deus pode mudar toda a realidade que nos envolve e que parece que não tem mais solução. O importante é nós entendermos aquilo que São Paulo diz para Timóteo. São Paulo, um homem santo, São Paulo que passou por todas as realidades de pessoas que queriam tirar a sua fé, queriam matá-lo, mas nunca São Paulo perdeu a confiança em Deus, a fé. Por isso, aquilo que ele diz para Timóteo na sua carta serve para cada um de nós refletirmos, que é reavivar em nós aquela fé que recebemos no batismo, quando o sacerdote, o padre, derramou sobre nossa cabeça a água e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali nós recebemos a graça de termos uma fé. E esta fé, ela vai crescer
ela vai amadurecer com as obras que nós praticamos. Por isso, o cristão não pode ter medo. O cristão não pode ser covarde. O cristão, ele não pode fugir da sua missão, porque a principal missão do cristão é semear a fé. Mas quando nós temos medo de nos expor, nós corremos o risco, além de deixar a fé esfriar e morrer dentro de nós, nós também corremos o risco de não levar ao meu irmão, que tem direito de ouvir a mensagem de salvação, de experimentar a fé, sem o meu testemunho, sem a palavra de Deus. Agora, quando nós não vivemos a fé, nós fugimos daquilo que seria a responsabilidade nossa realizar. Quantas vezes nós somos chamados para expressar a nossa fé? Em até coisas simples, nós nos esquivamos. Por exemplo, quando nós somos chamados para fazer uma leitura na missa. Mas se eu for lá e errar? Para rezar uma Ave Maria no terço, ou puxar a oração de um terço. Mas se eu errar a Ave Maria? E se o padre não gostar daquilo que eu fizer? Então nós nos preocupamos muito mais com o nosso orgulho ferido do que colocar a nossa fé em prática. O cristão, ele é destemido porque a fé que está nele o conduz a uma experiência diária de colocar a sua vida, se for necessária, à disposição do irmão, à disposição do reino de Deus, à disposição de Cristo, porque Cristo expôs a sua vida por cada um de nós, pela humanidade, pela nossa salvação. Por isso, aquela pequena fé que recebeu o nosso batismo, ela precisa se desenvolver através das nossas obras. Por isso, Jesus, ele vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, uma semente de mostarda, poderia dizer para essa montanha: saia daqui e te transporte ao mar. Isso acontecerá. Pode acontecer o inacreditável, porque quando se trata de Deus, nada é impossível. No entanto, precisamos entendermos bem o que Jesus mais ensinava aos seus apóstolos era não deixar-se vencer pelo medo. Não tenhais medo. E diante da situação do mundo que vive uma realidade, até mesmo para quem não tem fé, desesperadora, nós corremos o risco de irmos na mesma onda do mundo, ou seja, perdemos a esperança. Eu não acredito mais no matrimônio. Eu não acredito mais em amizades. Eu não acredito mais em sinceridade e em coração verdadeiro. Nós vamos perdendo a esperança. É a fé que desperta em nós a realidade da confiança, mesmo se tudo revela que não tem mais esperança.
O Espírito Santo vem sobre nós e enche o nosso coração, reaviva o nosso coração para querermos cada dia renovar a nossa fé. Os discípulos, vendo a fé de Jesus, pedem para Jesus dar para eles mais fé. Jesus responde: se tiverdes fé, mesmo que seja pequenina, podereis fazer grandes milagres. Nós, irmãos, poderemos fazer grandes milagres. Estamos vivendo, iniciando o mês missionário e a nossa missão é exatamente essa: semear a fé no coração de quem não tem fé, semear a fé no coração de quem não tem amor, semear a fé no coração de quem não tem paz. Se assim fizermos, estaremos cumprindo plenamente a nossa missão de servo obediente, procurando servir da melhor maneira o seu Senhor, como nos diz o Evangelho de hoje. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.